Doença de Crohn. O nome não é tão comum, mas trata-se de uma doença intestinal inflamatória crônica. Segundo dados do Ministério da Saúde, com informações do Sistema SUS, entre 2009 a 2019, foram 46.546 novos casos. A doença pode afetar todo o sistema digestivo. Ela acomete só o aparelho digestivo, mas ela pode acometer o aparelho digestivo inteiro. A gente fala que é uma doença que pode ir desde a boca até o ânus. Qual é a origem, e também os sintomas que essa doença pode apresentar? A origem ainda é um pouco indefinida. A gente sabe que tem fator genético associado e que tem um fator autoimune bastante importante. Mas existem alguns estudos que falam que a alimentação durante a infância pode influenciar, exposição a alguns vírus durante a infância também. E fala pra gente os sintomas, que essa pessoa que tem a doença de Crohn, normalmente eles sentem. São sintomas gerais, mas os principais sintomas vão ser diarreia, algumas vezes fezes com sangue ou com muco, que é um catarro, dor abdominal tipo cólica, e alguns pacientes que têm a doença mais exacerbada vão ter fraqueza, perda de apetite, perda de peso, e essa doença pode dar até sintomas gerais de inflamação, por exemplo, febre, dor nas articulações, mas mais precisamente vai ser diarreia e cólica frequentes. Atualmente não existe um exame específico que determina se um paciente tem ou não a doença de Crohn. O diagnóstico é feito por meio de uma avaliação médica, análise do histórico do paciente, exames físicos e de sangue. Para identificar as áreas afetadas pela doença, o médico faz um pedido de exames de imagem, como ressonância magnética, endoscopia digestiva, colonoscopia, tomografia e raio-x do trânsito intestinal. A doença de Crohn pode variar de acordo com o grau ou estágio. Tem pacientes que ficam com a doença leve para o resto da vida. Ela funciona em períodos de acalmia, em que poucos sintomas aparecem, e períodos de exacerbação, em que o paciente vai ter bastante sintomas. Mas mesmo esses pacientes que alternam, têm os quadros leves, que só com remédio resolve, e tem quadros bem graves em que precisa de cirurgia, múltiplas intervenções e com muita dificuldade para o paciente. E a gente sabe que em alguns casos, essas pessoas precisam fazer esse tratamento, como você disse, como é crônico para a vida, E algumas pessoas, casos graves, tem todo um estigma, do tratamento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, exatamente, É uma doença que ela não tem cura. Então, quem é diagnosticado com doença de Crohn precisa de acompanhamento para o resto da vida. Alguns pacientes, como eu disse, vão ficar bem só com medicação. 1, 2, às vezes 3 medicamentos, às vezes precisa alternar os remédios, mas alguns pacientes, infelizmente, vão evoluir com as formas mais graves, que vão demandar tratamentos cirúrgicos, Às vezes ocorre perfuração intestinal, a gente precisa ir para cirurgias de urgência, às vezes ocorrem estenoses, que são estreitamentos do tamanho do intestino, que também demandam cirurgia. Fístulas na região anal, e tudo isso pode ser bastante incapacitante. Algumas vezes o tratamento vai ser a colostomia, que é quando a gente exterioriza o intestino na barriga, Quando o paciente usa a bolsinha, que todo mundo conhece. E aí isso vai vir com todo o problema, de uso da bolsa. Na verdade, é muito mais assustador do que parece, Os pacientes acabam vivendo muito bem. E uma boa parte deles, isso é temporário. Uma outra parte é definitivo, e o paciente tem que acostumar com aquela nova realidade. Mas, como você disse, além da adaptação a essa nova realidade, frequentando o médico, fazendo o acompanhamento correto, ela vai conseguir ter uma vida normal, ativa? Com certeza, é uma questão de adaptação, O mais importante é a gente conseguir segurar a doença para que ela não traga sintomas para o paciente, de dor, incômodo, diarreia crônica. E qualquer que seja o tratamento, o que precisa é não abandoná-lo, Sempre estar fazendo as consultas, as rotinas, para evitar complicações ao máximo.